Em clima de Olimpíadas, em clima de semanas onde a gente vê aí tudo quanto é esporte na televisão, eu resolvi trazer nesse vídeo países em que o futebol não é o esporte mais popular. A grande parte dos países aí do nosso mundão, o futebol é o esporte mais visado, é o esporte mais assistido, praticado. Há pesquisas que mostram que cerca de 5 bilhões de pessoas no planeta Terra têm o futebol como seu esporte favorito. Mas em muitos desses países o futebol não é o mais popular. Alguns países que eu vou trazer aqui, o futebol é forte, é popular, mas não é o esporte nacional do país. Começando aqui nas Américas, começando na América do Sul, na Venezuela. Sim, lá na Venezuela o futebol não é o esporte mais popular, mas sim o beisebol. Inclusive, os principais atletas, né, os grandes ídolos do país, são todos jogadores de beisebol, onde muitos deles atuam, né, na Major League Baseball, que é a NBA, entre aspas, do beisebol. Outros países aqui da região da América Central têm o beisebol como esporte mais popular, é Cuba e República Dominicana. E também na região do Caribe, Jamaica, Trinidad e Tobago, Barbados, as regiões onde é conhecido como Índias Ocidentais, lá o cricket e o atletismo são os esportes mais populares. Inclusive, essa série de ilhas ali no Caribe tem até a seleção das Índias Ocidentais, que é uma seleção muito forte no cricket. Continuando aqui nas Américas, temos, lógico, Estados Unidos, não preciso nem falar. Os Estados Unidos tem a NFL, o futebol americano, como o grande esporte popular do país. E em segundo lugar está o basquete, né, a NBA. E em terceiro está o beisebol. Mas muitas pesquisas mostram que o futebol já é o quarto esporte mais popular dos Estados Unidos, ultrapassando o hóquei. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui que eu já fiz no canal falando se realmente os americanos ligam ou não pro futebol. No Canadá, a mesma coisa. O Canadá tem uma cultura esportiva muito parecida com os Estados Unidos. Lá sim, o hóquei é o esporte mais popular, né? Basquete, futebol americano também são esportes bem populares no Canadá. Vamos agora para a Europa. E sim, na Europa existem países que o futebol não é o esporte nacional, né? Lá na Europa, praticamente todos os países têm o futebol como grande esporte, mas, por exemplo, na Irlanda e na Irlanda do Norte, o esporte mais famoso é o futebol gaélico. É um esporte muito maluco, que mistura rugby com futebol, até com um pouco de basquete, né? Eles quicam ali a bola. Cara, eu sinceramente não faço ideia como é que joga esse jogo, mas é ali um primo distante, podemos dizer assim, do futebol, né? Uma mescla ali do futebol com o rugby. Nesses países o rugby também é muito popular, né? A Irlanda é muito forte no rugby. Inclusive, as duas Irlandas, é muito bacana isso, né? As duas Irlandas se unem para jogar pela seleção irlandesa de rugby. E dentro da Grã-Bretanha, país de Gales tem como esporte mais popular o rugby. Lá o rugby é considerado o esporte nacional e não o futebol, por mais que o futebol seja bastante popular. Vamos para o outro lado da Europa, na região dos Bálticos, né, dos países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. O esporte mais popular desses países é o basquete, né? Principalmente na Lituânia, em que lá a galera é fanática por basquete. Inclusive a seleção da Lituânia é muito forte também. Dentre os países nórdicos, lá na Finlândia, o hóquei é considerado o esporte nacional deles. Também sempre disputam Copa do Mundo, que no futebol a seleção finlandesa é bem fraquinha. E também vi em alguns sites que na Finlândia o esporte mais popular é o automobilismo. Na Finlândia sempre tem aí piloto na Fórmula 1, Raikkonen, o Mika Hakkinen, né, o Bottas, enfim. Agora vamos sair da Europa e vamos para a Ásia. Na Ásia tem uma série aqui de países em que o futebol não é o esporte nacional, mas antes da gente continuar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa o joinha, que ajuda muito aqui, o Futebol Revoluciona. Então, se você não deixou o joinha, é só apertar aí no like, fechou? Vamos agora então para a Ásia. Primeiro país aqui é Coreia do Sul, que sim, o futebol lá é bastante popular, né? O Son e o Park Ji-sung são dois caras que ajudaram a popularizar bastante o futebol na Coreia do Sul, mas muitos sites aqui que eu pesquisei ainda apontam o beisebol como o esporte nacional ainda da Coreia do Sul. A liga de beisebol lá da Coreia do Sul ainda é muito popular, tanto que traz mais audiência do que a liga coreana de futebol. No Japão, mesma coisa. No Japão, lá, a galera é fanática por beisebol. O beisebol lá
é o esporte do país e tem vários outros esportes muito populares no Japão, né? As artes marciais, lutas e próprio futebol também, né? O futebol já é bastante popular em terras japonesas, mas o beisebol ainda vence, tanto que Japão é o atual campeão do mundo, o principal jogador de beisebol, o Otani, Shohei Otani, que joga na Major League Baseball, ele é o melhor jogador do mundo. Muitos apontam ainda que ele pode se tornar um dos maiores da história, né? Talvez até o maior da história. E o próximo país aqui é um país extremamente popular, gigantesco, que é a Índia. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre a Índia, que eu falo, né, que a Índia deveria ser muito melhor no futebol, justamente porque é um país com mais de 1 bilhão de pessoas e é um país, né, que o futebol é popular, só que não é tão popular como o cricket. Lá, o esporte nacional deles é o cricket, eles já foram campeões mundiais de cricket, é a liga mais rica do mundo de cricket, que vale bilhões, é jogado lá na Índia. Paquistão e Bangladesh, 2 países que têm cultura esportiva similar à Índia também, o cricket é muito popular por lá, assim como também no Afeganistão. No Afeganistão, o cricket também é muito forte. Na China, outro país muito populoso, né, com mais de 1 bilhão de pessoas, sim, o futebol é muito forte lá, porém o basquete é considerado o esporte do país, assim como o tênis de mesa. São os esportes ali principais da China. O Yao Ming ajudou muito a popularizar o basquete no país. Um outro país aqui da Ásia, localizado na Ásia Central, é a Mongólia. E lá o wrestling mongol é o esporte mais popular deles. Vamos agora para a Oceania, e lá na Austrália, o esporte mais popular deles é o futebol australiano, que fica ali entre o meio termo do rugby e o futebol gaélico. Assim, eu até vou colocar algumas imagens aí pra vocês, também não faço ideia como é que se joga esse jogo, nunca assisti uma partida desse jogo, mas lá é o grande esporte deles, né? A gente pode até citar o futebol americano nos Estados Unidos. O que é o futebol americano para os Estados Unidos é o esporte, o futebol australiano, né, para os australianos. Lá o rugby também é um esporte nacional, é um esporte muito forte. O cricket também é muito forte na Austrália. Então tem vários outros esportes na frente do futebol na Austrália. E na Nova Zelândia, o principal esporte deles é o rugby. São famosos, né, pelo All Blacks, que sempre fazem o haka antes dos jogos de rugby. E nos outros países pequenos ali nas ilhas, né, da Oceania, Fiji, Samoa, Papua Nova Guiné, o rugby é o esporte mais popular. Muitos podem aqui lembrar, né, pô, Eduardo, e a África do Sul? O rugby não é o esporte mais popular da África do Sul? Eu até fiz um vídeo também falando da África do Sul aqui, que deveria ser um país que o futebol deveria ser mais forte. Não, lá o esporte mais popular é o futebol, mas o rugby também, obviamente, lá é muito popular. Eles são atuais campeões mundiais aí de rugby, mas o futebol, né, em termos de números, ganha o rugby lá na África do Sul. Todo o continente africano, praticamente, o que eu encontrei é que o futebol é o esporte mais popular, né, dos países africanos. Enfim, e aí foi mais um vídeo um pouco mais curto do que o habitual. Quis fazer esse vídeo aí para aproveitar o clima olímpico, até para, né, trazer um pouco de curiosidades aí para vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like ainda, deixa o like, ajuda muito aqui, fortalece muito, principalmente para você que ficou até o final do vídeo. Se inscreva aqui no Futebol Evoluciona. Cara, a grande maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não se inscrevem, então pô, se inscreve aí, cara, na moral, ajuda muito aqui o meu trabalho, né? Cada inscrito, cada pessoa que curte, cada pessoa que comenta, ajuda muito aqui para que o canal possa crescer, para que a gente possa trazer patrocinadores, para que consiga manter a bagaça aqui funcionando, beleza? Galera, então é isso, vou deixar um vídeo aqui do Futebol Evoluciona para você continuar assistindo nossos vídeos, e é isso, a gente se vê numa próxima, grande abraço, falou!